Os números primos são os tijolos da matemática. Eles são números maiores que 1, que não têm outros divisores além de 1 e eles mesmos. Exemplos incluem 2, 3, 5 e 7. Por exemplo, 7 não pode ser dividido por nenhum número diferente de 1 e 7 sem deixar resto. O fascínio pelos números primos remonta aos tempos antigos. Os matemáticos há muito procuram entender suas propriedades e distribuição. Apesar de sua simplicidade, os primos guardam muitos segredos. Compreender os primos é crucial para muitas áreas da matemática. Seu estudo levou a descobertas significativas e pesquisas em andamento. Os números primos desempenham um papel crucial na aritmética. Eles servem como as unidades básicas a partir das quais todos os outros números são construídos. Isso é conhecido como o teorema fundamental da aritmética. Afirma que todo inteiro maior que 1 é primo, ou pode ser fatorado em primos. Por exemplo, o número 12 pode ser dividido em 2 vezes, 2 vezes 3. Aqui, 2 e 3 são primos. Esta decomposição é única para cada número. Não importa como você fatore 12, você sempre obterá os primos 2 e 3. Sem os primos, a estrutura dos números seria caótica e imprevisível. O teorema fundamental da aritmética enfatiza a importância dos primos. Uma das primeiras e mais famosas provas em matemática é a prova de Euclides da infinidade dos primos. Euclides, um matemático grego, viveu por volta de 300 a.C. Sua prova é simples, mas profunda, mostrando que existem infinitos números primos. A prova de Euclides começa com a suposição de que existe um número finito de primos. Suponha que listamos todos os primos conhecidos, P1, P2, P3 e assim por diante até Pn. Agora, considere o número formado pela multiplicação de todos esses primos juntos e adicionando 1. Este novo número não pode ser dividido por nenhum dos primos em nossa lista, portanto, deve haver mais primos além daqueles que listamos inicialmente. A prova de Euclides é elegante e atemporal. Os números primos não são distribuídos uniformemente entre os inteiros. À medida que os números aumentam, os primos se tornam menos frequentes. No entanto, eles nunca desaparecem completamente. Uma das primeiras observações sobre a distribuição de primos é que eles tendem a se espalhar à medida que avançamos para números mais altos. Por exemplo, existem 4 primos entre 1 e 10, mas apenas 2 entre 10 e 20. Apesar disso, não existe um primo maior. Eles continuam para sempre. Os matemáticos desenvolveram fórmulas para estimar o número de primos até um determinado número. A distribuição de primos ainda é um tema quente em matemática. Continua sendo um dos aspectos mais intrigantes da teoria dos números. Seção 5. O teorema dos números primos. O teorema dos números primos, frequentemente abreviado como TNP, é um resultado marcante na teoria dos números. Ele descreve a distribuição assintótica de números primos. O TNP afirma que o número de primos menor que um determinado número n é aproximadamente igual a n, dividido pelo logaritmo de n. Isso significa que, à medida que n cresce, a densidade de números primos diminui. O teorema foi conjecturado pela primeira vez no século XVIII e provado independentemente por Jacques Hadamard e Charles de Lavallée-Poussin em 1896. Suas provas usaram conceitos avançados de análise complexa. Apesar de sua aproximação, ele fornece insights profundos sobre a natureza desses números elusivos. O teorema dos números primos é uma ferramenta poderosa. Seção 6. A conjectura de Goldbach. A conjectura de Goldbach é um dos mais antigos problemas não resolvidos em teoria dos números. Proposta por Christian Goldbach em 1742, afirma que todo inteiro par maior que 2 pode ser expresso como a soma de 2 primos. Por exemplo, 4 é igual a 2 mais 2, 6 é igual a 3 mais 3 e 8 é igual a 3 mais 5. Apesar da extensa evidência numérica que apoia a conjectura, ela permanece sem prova. Os matemáticos a verificaram para números pares, até limites muito grandes, mas uma prova geral os escapa.
A conjectura de Goldbach é simples de enunciar, mas difícil de provar. Uma prova ou refutação teria implicações significativas para a teoria dos números. A conjectura permanece um quebra-cabeça tentador para os matemáticos. Seção 7. Primos gêmeos e seus mistérios. Primos gêmeos são pares de primos que diferem em 2. Exemplos incluem 3 e 5, 11, e 13 e 17, e 19. A conjectura dos primos gêmeos postula que existem infinitos desses pares. Esta conjectura, como a de Goldbach, permanece sem solução. O estudo de primos gêmeos remonta à Grécia Antiga. Em 2013, Yitang Zhang mostrou que existem infinitos pares de primos com uma lacuna inferior a 70 milhões. Este avanço aproximou os matemáticos de resolver a conjectura dos primos gêmeos. Os primos gêmeos são uma área de estudo fascinante. A busca por uma prova de sua infinidade continua a impulsionar a pesquisa matemática. Seção 8. Números primos em criptografia. Os números primos desempenham um papel crucial na criptografia moderna. Eles são a base de muitos algoritmos de criptografia usados para proteger as comunicações digitais. Uma das aplicações mais conhecidas é o algoritmo RSA. O algoritmo RSA depende da dificuldade de fatorar grandes números em primos. Ele usa 2 grandes números primos para gerar uma chave pública e uma chave privada. Os números primos também aparecem em outros protocolos criptográficos. Essas aplicações destacam a importância prática dos primos. Pesquisas em andamento buscam encontrar métodos criptográficos ainda mais seguros usando primos. Seção 9. Pesquisa moderna e aplicações. A pesquisa moderna sobre números primos abrange várias áreas. Os matemáticos continuam a explorar suas propriedades e distribuição. Os avanços computacionais permitiram a descoberta de primos cada vez maiores. Uma área de pesquisa é a busca por primos de Mersenne. Esses são primos da forma 2 elevado à potência de n-1. O maior primo conhecido é frequentemente um primo de Mersenne, graças a projetos de computação distribuída como o GIMPs. Os números primos também têm aplicações em ciência da computação, física e até biologia. Seu estudo continua sendo um campo vibrante e dinâmico. Seção 10 Problemas não resolvidos na teoria dos números primos. A teoria dos números primos está repleta de problemas não resolvidos. Alguns dos problemas não resolvidos mais famosos incluem a conjectura dos primos gêmeos e a hipótese de Riemann. A hipótese de Riemann é talvez a mais famosa. Proposta por Bernhard Riemann em 1859, sugere que os zeros não triviais da função zeta de Riemann estão em uma linha crítica. Provar essa hipótese teria implicações profundas para a distribuição de primos. Outra questão em aberto é a existência de infinitos primos gêmeos. Resolver esses problemas seria uma conquista monumental em matemática. A busca para resolver esses problemas impulsiona grande parte da pesquisa em teoria dos números. Seção 11. Conclusão. O significado contínuo dos números primos. Os números primos são fundamentais para a matemática. Eles são os blocos de construção de todos os números, fornecendo uma base para a aritmética. Da prova de Euclides de sua infinitude às aplicações criptográficas modernas, os primos desempenham um papel vital. Eles não são apenas curiosidades teóricas, mas ferramentas práticas. Apesar de séculos de exploração, os primos ainda guardam muitos mistérios. Problemas não resolvidos, como a conjectura dos primos gêmeos e a hipótese de Riemann, continuam a desafiar os matemáticos. A busca por respostas impulsiona o campo para frente. Seu estudo, sem dúvida, continuará a render novas descobertas e percepções por muitos anos.